Então, uma boa noite a todos. Novamente, um feliz Dia das Mães, para as mães especialmente, mas somos todos felizes por termos mães, né? Aliás, senão não estaríamos aqui, né? De fato. Hoje eu escolhi um tema especial. Não sei se vocês sabem o que é o Shibboleth. Quem sabe? O teste de Shibboleth. Pode levantar a mão, quem saiba. Não vejo nenhuma mão, mas eu acho que deve ter uns que têm vergonha de falar que sabem. É humildade, tudo bem. Mas eu vou falar já, quero manter o suspense por enquanto. É um teste de fala, certo? Então, eu lembro de um caso meu que eu fiz crianças rir e não percebi qual era o erro. Eles me mostraram um coco, falaram, esse aqui é um coco. E eu falei, um cocô? Cocô? E eu não percebi que eu estava enfatizando errado, e eles riram, as crianças riram, né? E aí eles repetiram e eu continuei fazendo errado e não sabia o porquê. Tem certas coisas que a gente fala errado sem perceber. Temos os diversos sotaques, né? No Brasil. Eu lembro a nossa primeira professora de português era carioca, mas eu acho que não fiquei com sotaque carioca nem um pouco. Mas ela queria que eu falasse como os cariocas, eu lembro. Mas também não ficou o cuiabanês, né? De chapa e cruz, como que é? Nem sei falar. Sar, né? Em vez de sal, fala sar e tal. Então, tem coisas que são diferentes no sotaque. Tem certas pronúncias que são tão difíceis de fazer em línguas que você tem que fazer curso mesmo. Tem línguas que você, respirando, inalando o ar, você fala uma coisa e expirando outra. Então, isso é coisa de louco, né? Então, para aprender uma língua assim é muito difícil. Eu tenho uma pessoa querida em casa que não consegue falar o rápido, né, do espanhol, né? Que os espanhóis eles falam o R assim, desse jeito. Então você pode fazer o teste. Você consegue? Não quero dedurar ninguém que não sabe. Porque já pensou se não sabe e é uma questão de vida ou morte. É justamente isso que aconteceu. O Shibboleth foi um teste de sotaque de tribos que se queriam matar. E aí se um falava, eu sou de vocês. Então ele falou, beleza, fala aí, Shibboleth. E se ele não era da tribo certa, não sabia pronunciar e falava errado. E aí o que acontecia? Morria. Então o teste de Shibboleth é interessante, né? Como a gente deixa, às vezes a gente até morrer, né, em pensamentos, se ela não tiver concordância com aquilo que a gente quer que tenha, certo? Aí não. Já era. Falou errado, tem sotaque errado, tem penteado errado, tem ou não tem tatuagem, já era, né? Levanta a mão para orar, não pode, ou faz assim para orar, não pode. Tem tanta coisa que a gente acha e a gente começa a inventar e até, como foi o caso em Israel que vamos ver agora, causar uma guerra entre irmãos, onde muitos morrem. Que vergonha, né? Vamos abrir então a referência do Shibboleth, está em Juízes, capítulo 12, e vamos ler os versículos 1 a 7. Juízes 12, 1 a 7.
Juízes 12, 1 a 7. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. E porque vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim, Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque estes tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão, que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntaram: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Vamos nos levantar, vamos orar? Querido Deus vivo, nós reconhecemos a necessidade de aprender de Ti, na Tua palavra. E como vemos, muitas vezes se trata de vida ou morte. Como temos sido o lobo do outro. Como temos sido causadores de maldição e de encrenca. E queremos parar com isso. Pedimos que esta noite sirva para isso, que possamos ser pessoas que sabem atravessar o Jordão da maneira certa, da maneira correta, como a Tua palavra ensina. E, por favor, nos abençoe ricamente esta noite, que tenhamos proveito, que não seja só passageiro, que não nos anime só por uma semana, mas para toda a eternidade. Nos abençoe, muito obrigado por essa noite, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tá, acabamos de ler Juízes 12, 1 a 7. Os fatos, eu já falei alguma coisa. E os fatos são que havia um juiz, seu nome era Jefté, muito desprezado. Era filho de uma prostituta. E os outros irmãos, Israel não queria muito ele, mas ele era... Deus tinha feito dele um salvador, no sentido de coragem e libertando-os dos inimigos. Neste caso aqui, foi uma tribo inimiga, os amonitas. Jefté era gileadita, certo? Aí ele lutou, salvou a pátria, literalmente. E aí Efraim, uma outra tribo, se reúne para se queixar. Como assim você vai lutar contra os amonitas sem nos chamar? Nós que somos os caras importantes. Você não nos chamou para a batalha? Que é isso? E aí, Jefté, ele vê os fatos, mas, deixe-me acrescentar já uma coisa, ele não tem muito amor. Então, tem um versículo na Bíblia que nos ensina assim, Efésios 4:15, que seguimos a verdade em amor. E precisamos crescer assim até o nosso cabeça, que é Cristo, líder, e também cabeça literal, porque nós somos
corpo de Jesus. Então tem esses dois significados. Seguindo a verdade em amor, no grego é diferente até. Está dizendo assim, falando a verdade em amor. Então quem é cristão não tem que falar apenas os fatos. É pouco demais. Nós precisamos aprender de Jesus a falar a verdade em amor. E se não fizermos isso, nós seremos causadores de encrenca. E um exemplo é Jefté. Jefté era um homem de Deus. Não estou reclamando sobre ele. Na lista dos heróis da fé, ele até está sendo mencionado. Mesmo desprezado, ele serviu a Deus. Mas aqui, ele fez algo sem amor e teve consequências fatais. E, gente, nós estamos juntos, nós precisamos aprender, queremos ser de Deus, todos nós, estamos aqui para isso. Mas ainda assim podemos errar feio, causar até guerras, podemos causar mortes. E o nosso desejo é que isso não aconteça, que Deus possa nos usar para sermos pessoas que não somente anunciam fatos da salvação, o que é necessário, mas que falemos a mensagem em amor. Olhe para o Jefté. O que ele diz? Os camaradas efraimitas eram um problema. Depois vamos ver que não foi a primeira, não. Esses camaradas gostavam de uma encrenca, né? Nunca pensam em nós. Sempre somos desrespeitados. Mas quem era desprezado era o Jefté, não era? Mas eles inverteram o jogo. Assim é muitas vezes. E Jefté, ele se sente nessa dívida de colocar os fatos na mesa. Tudo certinho. Aí ele fala, né? Nós que lutamos, nós que corremos atrás, nós até pedimos que vocês ajudassem. E na hora, quando estava tudo perigoso, vocês fizeram de conta que não ouviram. Vocês olharam para o chão. Vocês não se mexeram. Vocês fizeram de conta que não existia inimigo, que não existia problema. E agora que os fatos são diferentes, que nós vencemos o inimigo, agora que vocês aparecem para reclamar que não participaram do combate. Que coisa é essa? Sem vergonha. Né? Jefté ficou bravo. Porque, de fato, eles tinham agido mal. Eles eram uns camaradas envolvidos com outras coisas, mas não com a salvação do povo de Deus. Daí o Jefté, ele diz, olha, eu arrisquei minha vida. Eu fui lutar contra os amonitas. E aí, vocês vêm para cá para lutar contra mim. E realmente, eles foram tão encrenqueiros que já falaram, nós vamos lutar contra Jefté. Se juntaram com as armas. E aí, versículo 4, né, Jefté, então, reúne seus homens e luta contra Efraim. E os efraimitas insistem também, ninguém cede aqui. Né? A guerra é guerra. Vocês gileaditas, né, de Jefté, são desertores de Efraim, de Manassés. E aí, quem ia vencer? É claro que Jefté venceu. Mas só a vitória numa discussão não pode ser nosso alvo. E muito menos mortes, né? Não pode ser. Eu fiz o certo, tinha que ser feito. Será? Será que isso era o que Deus queria que acontecesse? Nós todos sabemos que não era.
não era. Toda essa discussão, toda essa briga, tudo em vão. Rapaz, como nós complicamos as coisas com nossa teimosia. Deus é um Deus de amor e Ele sabe instalar no povo de Deus harmonia. Ele consegue, Ele dá conta. Vamos parar de sermos encrenqueiros? Não está fácil, né? Não é fácil. Olhe, Jefté, não insista no seu direito. Jefté aqui diz, mas eu tenho razão. Por que eu vou ceder esses camaradas ruins? Por que eu vou fazer isso? Eles não têm mérito nenhum. Mas você, Jefté, você tem mérito? Você acha que tem. Mas será que você tem? Não. Nós sabemos que também Jefté não tinha mérito. E ele esqueceu isso. Ele esqueceu que Deus tinha engrandecido ele. Ele esqueceu que tudo que ele tinha recebido, Deus tinha providenciado a ele por pura misericórdia. E aí, ele faz o teste, Shibolete. Manda fazer. Funcionou. Quem não falava certo, merecia morrer. Era efraimita. Com certeza teve algum caso aí complicado. Eu tenho certeza. Mas aí a burocracia não se interessa, né? Puf! Morre rapidinho. Lei é lei. Fala Shibolete. Shibolete, puf! Cabeça caía. E nós vemos aqui uma cascata, né, de água. E lá, Shibolete significa corrente de água. E esse Shibolete causou uma corrente de água vermelha, certo? Sangue. No lugar onde não era para ter sangue, tinha sangue inocente, desnecessário, sendo derramado. Mas Jefté tinha insistido em seu direito. E aí aconteceu isso. Será que não tem um jeito melhor para lidar com as coisas? Tem. E esse vamos ver agora. Juízes 8, 1-3. E nós temos também um outro juiz. Poucos capítulos antes, e os mesmos, quase que atores iguais. Juízes 8. Aqui vamos ler apenas versículos 1-3. Os efraimitas perguntaram então a Gideão. Gideão era um juiz antes de Jefté. Mesma situação. Gideão tinha recebido da parte de Deus uma vitória contra inimigos verdadeiros. Eles tinham roubado deles a comida e queriam matá-los, acabar com eles. Então era uma guerra justa de sobrevivência, apenas de defesa. E Gideão venceu. E agora vem o que aconteceu. De novo os efraimitas, isso aconteceu antes, né? Perguntaram então a Gideão: por que você nos tratou dessa forma? Por que você não nos chamou quando foi lutar contra Midian, um outro inimigo? E o criticaram duramente. Gideão, porém, lhes respondeu: o que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer, que é a família dele. Deus entregou os líderes midianitas, Oreb e Zeeb, nas mãos de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles
contra Gideão. Situação semelhante. A guerra, todo o mérito da vitória, Gideão poderia ter puxado para si. Porque foi ele o líder. Mas foi uma batalha sobremaneira milagrosa. Deus tinha intervindo e Gideão não esqueceu. Gideão também aprontou coisas. Olha, Jefté, Gideão são o mesmo calibre, podemos dizer. Mas Gideão aqui, ele tinha uma ligação com Deus que faltou a Jefté. Ele sabia quem era seu Deus. Ele sabia que Deus é um Deus de misericórdia. Às vezes eu penso, quando eu vejo os cristãos, será que eles lembram sempre que Deus é um Deus de misericórdia? Porque eles são tão rápidos em julgar outros. Como somos rápidos de puxar para fora essa espada perigosa da nossa língua e acabar com a fama dos outros. Só porque a pessoa não está presente, você tem direito? Você tem muito menos direito, não é? De falar e julgar os outros. E há uma guerra acontecendo entre os irmãos, entre aqueles que servem a Jesus, desnecessária. Não participe, não seja Jefté, seja Gideão. Qual era a qualidade de Gideão? Com certeza era sua comunhão com Deus. Os fatos eram semelhantes. Você não precisa trocar a verdade. Você não precisa negar a verdade. Fique com a verdade. A verdade é uma pessoa. É Deus. É o justo juiz. Deus vai fazer julgamento. Não precisamos nos preocupar com o julgamento de Deus. Mas fato é que nós não temos capacidade de julgar ninguém. 1 Coríntios 4:5 fala que não devemos julgar antes do tempo, porque virá o dia que Deus vai revelar. Então, não pense, assim Paulo diz, estou falando com as minhas palavras, não pense além daquilo que a palavra de Deus nos revelou. E isso basta. Esses são os fatos que nós precisamos considerar. O que Deus fala. E Deus não quer julgar. Deus quer salvar. Há muita gente que precisa ser salva. E Deus não vai julgar por causa de um chibolete. Né? Muitos pensam, Deus vai ser assim, né? Se você não falar do jeito dele, já era. Não. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus justo. Mas não pense que a justiça de Deus seja barata. Porque no final a cobrança de Deus vai ser absoluta. Deus vai nos perguntar o que fizemos com o amor dele. Deus em Jesus Cristo veio para a humanidade. O juiz que sabe todas as coisas, nossos mais íntimos segredos vergonhosos, ele sabe. E ele não levantou pedra. Levantou? Outros levantaram. E foram com as pedras até Jesus, para jogarem numa mulher adúltera. Lembra de Jefté, né? Adúltera. Vamos pegar as pedras e jogar nela. Ela merece. Ela tem que morrer. Mas é verdade que o pecado é terrível. Quanta culpa tem aí. Quanto adultério vergonhoso. Não, Jesus não veio para justificar o adultério, não, meu amigo. Pare com isso, certo? Pare com isso.
a mulher recebeu de Jesus. A mulher adúltera recebeu de Jesus essa ordem. Não faça mais. Certo? Mas Jesus a tratou com amor. E não só naquele momento. Não. Quando as pedras dos caras que queriam julgá-la caíram para o chão, Jesus tinha dito o quê? Quem de entre vocês é sem culpa, atire a primeira pedra. E aí eles pensaram e se lembraram que eles tinham culpa também. E por isso não poderiam jogar pedras. Mas quem daquele grupo de pessoas não tinha culpa, poderia jogar a primeira pedra. Jesus está falando de si. Ele pode. Jesus pode jogar a pedra. Ele não tem culpa. E um dia, e que ninguém se engane, é fato, um dia, Deus vai pegar a espada. Deus vai lutar contra todo o mal. Mas ainda Ele não fez. Vai julgar e erradicar todo o mal. E vai ser o próprio juiz dos vivos e dos mortos, Jesus. Mas Ele nos trouxe o seu amor. E por isso Jesus não apenas fez com que aquelas pessoas deixassem cair as pedras, mas Ele se fez alvo pela nossa culpa quando Ele morreu na cruz do Calvário. Lá foi Deus quem jogou as pedras. Sim, a humanidade participou. Todos nós participamos com os nossos pecados dessa cena terrível da morte de Jesus. Mas Ele aguentou, porque Ele queria que toda a nossa culpa, todo o nosso julgamento não seria dado a nós, mas que Ele ficasse com Ele e nos salvasse dessa condenação. O sangue de Jesus faz parar o derramamento inocente de sangue. Depois que Cristo morreu na cruz, Deus até mandou parar os sacrifícios no templo. E aconteceu com um pouquinho de tempo depois, 70 depois de Cristo, desde ali não acontecem mais sacrifícios de animais no templo judeu. Deus mandou parar com isso, porque Jesus morreu em seu e meu lugar. Então, o que você e eu fazemos com esse amor? Se nós recebemos esse amor, nós seremos pessoas transformadas. Nós seremos pessoas misericordiosas. Nós saberemos que nossas pedras não resolvem nada. E deixaremos o justo julgamento nas mãos de Deus. Ele não vai falhar. O julgamento de Deus vem. Mas precisamos avisar as pessoas que têm um refúgio no amor de Jesus. Jesus pagou por aquela adúltera. Aquela mulher, ela ficou lá na frente de Jesus, olhou para ele e ele pergunta: onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. E olha, ela diz Senhor. A única coisa que você precisa fazer é entregar o senhorio da sua vida nas mãos de Jesus. Ele é seu Senhor. Isso no seu coração está escrito. No seu coração. Eu não posso julgar isso, mas Deus sabe. Deus sabe se você é uma pessoa salva,
que se livrou da condenação ou não. Se você rejeitou o amor de Deus até hoje ou não. Deus sabe. Não tem negociação aqui. Ele sabe. E nós aqui estamos para implorar de você não sair deste lugar sem receber este amor sem igual. Jesus disse para ela: ninguém te condenou, eu também não te condeno. E isso você precisa ouvir da voz de Cristo no seu coração. Você precisa ouvir: Deus me perdoou, eu te perdoei. Deus falando ao seu coração: eu te perdoei os teus pecados. Você precisa ouvir. Para receber o amor de Deus, é assim que funciona. A fé se entrega ao amor de Deus. Né? O amor de Deus claro, nós comemoramos o Dia das Mães, é algo que também é mostrado muito bem na mãe, né? Cuidando do filho. Quando é uma mãe, conforme a Bíblia, que ama, que abraça, que cuida. É isso que Deus quer ser. Ele diz assim nas Sagradas Escrituras. Por isso, precisamos o jeito melhor de todos. Precisamos ser pacificadores, como Jesus foi. Gideão fez paz. Ele se humilhou. O que eu fiz não foi nada em comparação com o que vocês fizeram. Ele falou assim: custou-lhe alguma coisa? Nadinha. Só humildade. Humildade você pode aprender do Senhor Jesus. Ele disse: eu sou humilde de coração. Mateus 11, né? 28. Sim, Jesus, ele nos ensina a humildade verdadeira. Não é uma humildade falsa, né? De adular os maus, pelo contrário, né? Uma humildade que consegue manter paz, que consegue evitar a guerra, que consegue evitar e impedir que o mal exploda. Pessoas que desativam as bombas do pecado. Pessoas assim precisam de coragem, mas Deus vai usá-las. Vamos ler ainda alguns versículos para terminar. Nós queremos um jeito melhor ainda. É um jeito, Tiago 3, 17 e 18, que nos apresenta Cristo. O ser de Jesus. Esse é o ser que Gideão tinha, que Jefté precisava aprender e que nós todos queremos aprender dele. Tiago 3, 17 e 18. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Que Deus faça de nós pacificadores. Assim eu gostaria de orar no final ainda. Senhor Jesus, Tu dizes na Tua palavra: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. O modo de pensar de Jesus. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Nós Te pedimos de todo o coração que nós sejamos pessoas que abraçam o amor de Deus, que vivem da misericórdia do amor de Deus de tal maneira que conseguimos mudar o nosso modo de pensar e sermos pessoas que a Tua palavra chama de pacificadores. Nos abençoe,
Nós oramos em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a última